Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz e esse é o canal do Jovem Investidor. Hoje eu venho falar sobre alta performance ou viver acima da média, alcançar um resultado acima da média das pessoas. E qual a relação que tem a alta performance ou viver acima da média com a Bíblia e como ela pode te ajudar. Presta bem atenção nesse vídeo. Sem muita enrolação, vamos direto no assunto. Quando a gente fala de alta performance, é preciso simplificar o que é alta performance para as pessoas. E talvez seja necessário simplificar para você também. Alta performance nada mais é do que viver acima da média das outras pessoas, das demais pessoas. Luiz, como assim eu posso viver acima da média das pessoas com quem eu convivo ou da maioria das pessoas que nós temos aí ao nosso redor, né? De forma geral. Bom, viver acima da média traz como um bolo, né, vários ingredientes para se formar esse bolo. Não é simplesmente fazer uma coisa e você vai estar acima de toda a média em tudo, né? De todas as pessoas em todos os aspectos. Não é isso. Não tem ligação nenhuma com isso. Na verdade, eu acredito que isso é um conjunto de princípios que você deve carregar com você e que acabam, no final das contas, fazendo com que você seja acima da média. E muito mais interessante do que ser acima da média é se manter acima da média, tá? Não é tão interessante que você simplesmente esteja acima da média. É interessante que você seja acima da média com frequência, se esforce para isso, tenha constância. Tá bom, Luiz, eu entendi essa parte. Agora eu quero entender como a Bíblia tem ligação com ser acima da média, com a alta performance. Bom, alguns princípios da Bíblia eu separei aqui para falar para vocês e trouxe alguns princípios de cabeça, alguns eu parei, fui anotando e até pesquisando algumas coisas. Mas logo de cabeça aqui que eu vou pensando em algo que é interessante para falar para vocês sobre a alta performance, é a disciplina. A disciplina, o propósito foram duas coisas que eu fiz questão de anotar e falar primeiramente. Lembra que no vídeo passado eu falei sobre o propósito? Principalmente pessoas mais jovens sofrem com problemas de ter um propósito ou não, né? De não encontrar o seu propósito. Antigamente isso acontecia mais com os jovens, mas eu acho que hoje em dia acontece com pessoas mais velhas também. Se perdem o propósito da sua vida. E é muito interessante que você, para ser um jovem investidor, um bom investidor, tanto na sua saúde quanto no seu patrimônio, para ter sucesso nessas áreas da sua vida, para viver em alta performance, é preciso que você tenha um propósito. Volta no vídeo passado, entenda o que é propósito, para que ele serve e como ele vai te ajudar, e aí você volta e assiste esse vídeo aqui. Bom, propósito é saber o seu destino e o que é preciso fazer para chegar lá. Pode ser que mude algumas coisas, pode ser que talvez você não saiba o que fazer, mas você tem um destino, você tem um propósito. Eu preciso chegar nesse destino. Como eu vou chegar? Se eu vou pela direita, pela esquerda, se eu vou pelo meio, se eu vou fazendo curvas, enfim, o meu destino é esse. Eu tenho um propósito, chegar nesse destino. E ó, aqui ó, reto, foca no negócio e vai embora. Primeiro é esse ponto, ter um propósito. Falando aí de propósito, você deve saber o porquê está fazendo aquilo. Não só enxergar o seu destino, ter um objetivo de chegar àquele destino, mas entender o porquê você quer chegar naquele destino, por que você faz isso. Isto é propósito. Talvez vocês estejam vendo uma fumaça saindo aqui, eu estou com um umidificador ligado aqui, tem um aroma bom, rapaz, que eu coloquei aqui, enfim, tá aqui, pode ser que apareça no vídeo aí. Mas é isso. O segundo que eu falei foi a disciplina. A disciplina, bem resumido, também fala muito disso na Bíblia e vai te ajudar a viver acima da média, é fazer o que precisa ser feito em todo tempo, com vontade, sem vontade, querendo ou não. É preciso ser feita essa atividade, então vou fazer essa atividade. Acabou, sem conversa, sem desculpa, sem corpo mole. Isso é disciplina, é constância, ali todos os dias batendo na mesma tecla, com vontade ou não. Se eu tenho que treinar todos os dias, de manhã, por exemplo,
Eu acordo cansado, eu acordo quebrado, todos os dias eu vou lá e treino. Isso é disciplina. Tá chovendo, eu vou treinar. Tá frio, eu vou treinar. Tá calor, eu vou treinar. Enfim, isso é disciplina. É fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Um outro ponto que aqui tem muito na Bíblia também, tá? Mas eu até separei esse, é o crescimento contínuo. Luiz, eu vou conseguir crescer todo o tempo? Não. Não. É muito difícil você crescer todos os dias, em todo o tempo. Vai ter dias que você vai estar zero motivação, vai parecer que nada vai para frente, que você não conseguiu nada até ali, vai estar frustrado. Porém, você deve estar buscando sempre o crescimento contínuo. Eu tenho um entendimento que, como Jesus Cristo falava, né, que a gente deveria imitar ele, né, ser um espelho dele. Depois Paulo veio e falou: quem não conseguir imitar Cristo, imita eu, pelo menos, que já vai estar ali num bom tamanho, né, num bom patamar, já tá bom demais. Quem não conseguir imitar Cristo, imita eu. Me imite, né? Mesmo que a gente não consiga ser como Cristo, a gente deve morrer tentando. É a busca pela evolução contínua, pela santificação contínua, pela disciplina contínua, pela resiliência, crescimento, excelência, enfim, é sempre a busca contínua por uma melhora. Esse é o ponto. Começamos aí então mais o crescimento contínuo, finalizamos por aqui esse ponto. Não vamos entrar muito a fundo nisso, tá? Estou trazendo pontos da alta performance que te ajuda a ser acima da média e que tem na Bíblia. Simples e fácil. É bem provável que todo mundo tem uma Bíblia em casa. Se você não tem, faça favor. Esse é o livro que talvez te ajude na sua vida, que com certeza vai te ajudar na sua vida, afinal de contas tem todo tipo de história dentro daquele livro. Tem história de amor, de ódio, de vingança, de perseguição, de paz, milagres, história de outras pessoas, fatos históricos, enfim, a Bíblia é um livro completo, tá certo? Voltamos aqui para o que eu anotei. A diligência, não a procrastinação, tá? É um movimento constante na direção do seu objetivo. Luiz, como assim? Você lembra que eu falei do meu propósito, o meu objetivo? Eu me movimento para chegar no meu objetivo. Eu não me desvio dele. Isso aí é diligência. Você não procrastina, não se desvia do seu objetivo. Certo? Fala muito disso na Bíblia, né? Não precisa nem falar. Quem já leu um pouquinho só, já sabe o que eu estou falando. Tem uma coisa que se fala muito na Bíblia e as pessoas, eu acredito que na grande maioria não entendem muito bem o que é ou não sabem o que de fato significa. É a excelência. O que é excelência? A excelência é uma coisa boa, fazer algo excelente, tá? Mas o que é a excelência no dia a dia? É fazer o seu melhor o tempo todo. Por exemplo, eu tenho um costume de ficar indignado com algumas coisas e reclamar bastante, murmurar bastante. Fazia muito mais isso no meu trabalho. Porém, hoje em dia, eu tenho trabalhado muito isso comigo mesmo. Já começo aqui, ó, no meu mental. E mesmo que aqui eu esteja reclamando, esteja enfurecido, às vezes uma coisa simples me deixa ali de cara fechada, me deixa quieto, bravo, porque eu ou estou murmurando ou estou inconformado com alguma coisa que está acontecendo. Murmurando mentalmente, né? Isso era muito maior, essa murmuração. Porém, eu comecei a praticar muito mais a excelência. Quando eu pratico a excelência, eu faço o meu melhor o tempo todo. Junto com a excelência, eu coloco a disciplina. Então, eu faço o meu melhor o tempo todo, sem reclamar. Fazendo com vontade ou sem vontade, eu faço sempre o que deve ser feito. Busco fazer o que deve ser feito. Está sujo aqui essa bancada do trabalho. Vamos imaginar esse cenário. Não foi eu. Se eu tenho como resolver, colocar quem sujou para limpar, bagunçou para arrumar, beleza, eu tento fazer assim. Mas se eu não tenho como fazer isso, eu vou lá, eu pego e jogo fora. Eu não quero saber quem foi, quem deixou de ser. Eu estou fazendo a minha parte. Eu não deveria fazer isso, talvez. Alguns podem pensar assim. Só que esse é o meu melhor o tempo todo. Certo? Esse é um pequeno detalhe.
a gente pode colocar isso em coisas muito maiores na nossa vida, tá bom? Muito maiores. Nem se compara com esse exemplo bem simples e até pífio que eu citei aqui para vocês, tá certo? Tem mais dois aqui que eu gostaria de citar nesse vídeo, que é a resiliência e o equilíbrio. A resiliência é persistir nas dificuldades. Luiz, como assim? Como que eu vou ser resiliente na minha vida? Veja só, talvez ser resiliente seja algo muito mais simples do que você imagina, porém você não consegue praticá-la com frequência. A resiliência é você se manter firme nas suas dificuldades. Imagine que você está passando por um problema absurdo e não está tendo solução, não está conseguindo resolver, e esse problema está trazendo consequências ruins para a sua vida. Hábitos ruins, pensamentos ruins, atitudes ruins, enfim, algo ruim na sua vida. O que você faz? Você tende a praticar essas coisas ruins e simplesmente vai se entregando à sua dificuldade, usa ela como uma muleta. Esse é um ponto de perda de resiliência. Alguém que tem resiliência, ele vai persistir mesmo na dificuldade. Imagine que você perdeu seu serviço e começou a atrasar a conta, você vai abandonar, vai parar de procurar serviço porque você perdeu o serviço e foi em um lugar e não encontrou, foi em outro lugar e não encontrou. Não. Você vai começar a persistir muito mais. Você vai persistir em arrumar um trabalho. Mesmo que não seja na sua área, mesmo que você ganhe muito menos nesse lugar, né? Muito menos foi boa, né? Mesmo que você venha ganhar menos do que você ganhava antes, né? Num emprego anterior, você não vai parar de procurar um emprego, uma vaga de trabalho, porque você não está encontrando no primeiro momento. Isso é resiliência. Tem um verso aqui em Tiago que fala que a perseverança ela produz a maturidade, ou seja, ter a resiliência ela vai te tornar uma pessoa mais madura. Em Jó é um exemplo também de resiliência muito grande. Jó ele veio, perdeu tudo e mesmo que ele reclamou um pouco ali para Deus, um pouco não, né? Reclamou bastante, murmurou, mas ele não saiu do seu propósito. E no final Deus conta na Bíblia que deu tudo em dobro para Jó. E esse foi um ponto importante na vida de Jó. Ele acabou também sendo resiliente. Mesmo que nas dificuldades ele não amaldiçoou a Deus ou fez o que as outras pessoas diziam para ele fazer. E o último e não menos importante é o equilíbrio. Alta performance ou ser acima da média não é você se arrebentar de trabalhar, se arrebentar de treinar e dormir pouco para ler mais, para praticar mais. Nossa, eu não aguento me mexer, eu não aguento levantar o braço de tanto que eu treinei agora, então eu vivo alta performance. Eu tenho aqui no meu sangue agora acima da média, eu sou acima da média das pessoas aqui, tá no meu DNA isso daqui agora. Não muda nunca mais, não tem nada a ver com isso. É preciso ter equilíbrio na vida. Entenda que alta performance ou viver acima da média não é trabalhar até se esgotar, se desgastar ou se quebrar. Entenda que é preciso ter equilíbrio. Em Eclesiastes já diz que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, tem tempo para plantar, tempo para colher, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de juntar, tempo de espalhar. E por aí vai. Se for falar, tem bastante versos. Tem alguns versos aí em Eclesiastes. Se não me engano, é em Eclesiastes 3 que fala sobre isso. E outro exemplo foi o de Jesus. Ele ensinava, servia e também descansava e orava sozinho. Então ele estava no meio da multidão, ele estava servindo, ele estava ensinando, porém tinha momentos que ele parava, se retirava e queria ficar sozinho. Ele orava, ele descansava, ele conseguia ter paz sozinho. Eu vejo hoje muitos jovens ansiosos, principalmente por conta de alimentação, noite mal dormida, comparação, fica se comparando com tudo que vê na internet aí. O cara dorme mal, se alimenta mal, vive se comparando, vai viver frustrado. E ele vai achar que a vida ela só faz sentido se tiver bebendo,
se estiver comendo lá do melhor hambúrguer, da melhor pizza, e se estiver rodeado de um monte de amigos e não entende que é preciso ser feliz comendo arroz e ovo também, um bife, um tomate, não só pizza e lanche, tá às vezes com a família, com a mãe, com o pai, com os irmãos, com a esposa, com os filhos, ou às vezes sozinho. É de suma importância que você entenda que em alguns momentos o equilíbrio deve falar mais alto na sua vida. Em alguns momentos você vai estar junto de muitas pessoas, em outros momentos você, mesmo que queira estar junto de outras pessoas, não vai conseguir, você vai sempre se ver sozinho. É preciso entender que o equilíbrio faz parte da sua vida, mesmo que não é ou não seja aquilo que você está querendo agora, nesse momento. Porém, vamos equilibrar um pouco as coisas e viver o momento, independente do que aconteça. Juntando todas essas qualidades que nós temos na alta performance, nos tornando acima da média e usando todos os princípios bíblicos que a alta performance ela está ligada diretamente com a Bíblia, acho que ficou bem claro logo depois desse vídeo. Eu poderia ter citado vários exemplos bíblicos de cada um desses tópicos de alta performance que eu citei, porém esse vídeo ia ficar muito mais longo, muito mais cansativo talvez para algumas pessoas e para outras eu tenho certeza que nem tanto. Então eu resolvi resumir bastante, mas tudo que eu falei aqui tem na Bíblia e não é difícil de achar e de se encontrar e de entender assuntos que falam sobre isso, exemplos que falam sobre isso. Então eu te aconselho a começar a ler a Bíblia. Eu gosto de ler outros livros, Luiz. O que eu vou fazer? Comece a ler a Bíblia de forma mais devagar, pedacinho, entendendo ali vagarosamente. Então eu vou começar lá pela primeira folha, igual eu faço com o livro. Não. Busque o novo capítulo, os novos livros da Bíblia, né? Mateus, Lucas, João, o Novo Testamento, melhor dizendo. Ali você vai começar a ter mais clareza, entender um pouco mais. São assuntos mais fáceis e simples na grande maioria das vezes. Tá certo? Eu aconselho você, pois a Bíblia vai ser um manual de se ela tiver aqui então, entrar com facilidade na sua mente, ela vai ser o manual que você está precisando para viver uma vida acima da média. Tá certo? Não é difícil, não é complicado, só tem que persistir, saber o que quer da vida, saber onde quer chegar, se manter focado, dependente do que aconteça, não parar e voltar para trás. Tá certo? Isso é em toda a área da vida, tá? Não pare e volta para trás, fica olhando para trás pelo retrovisor o que já passou, não. Passou. Já foi. Vamos viver daqui para frente, tá certo? Eu te espero no meu próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.